Boa tarde, amigo. Recife estava com uma lacuna muito grande. Tem um restaurante Pomodoro, fez os maiores sucessos durante muitos anos. E depois foi para a Zona Norte, depois foi para Portugal, foi para coisa. E lá o lugarzinho dele, elas passavam por lá e dava saudade, que é o Pomodoro. E o Pomodoro voltou agora, comandado por Ricardo Lapenda. Quem é Ricardo Lapenda? Ninguém sabe quem é Ricardo Lapenda, mas o chefe Duca Lapenda todo mundo conhece. Qual é a história do Pomodoro? Quer dizer Pomodoro? Pomodoro significa tomate, Tomate. em italiano, né? Então, eu batizei o meu primeiro restaurante, que foi em Gravatá, no ano de 98, e eu vim para a Zona Sul de Recife no ano de 2000. Aí Não batizei tinha ninguém no Pina, né? Você Não foi tinha meio ninguém. doido para ir para lá. Fui louco. Então, eu botei jeito na rua e saí convidando. Veio Kojima, depois veio o Faroleiro, depois veio Mingos e por aí vai. Savá, todos aqueles restaurantes ali eu trouxe pelo braço. Quem é que lhe ensinou a cozinhar? Foi sua mãe? Pessoal, minha mãe não era cozinheira, minha mãe era botânica. Na realidade, minha mãe foi professora e tal, não tinha nada a cozinha, odiava a cozinha. Meu pai não fritava um ovo. Mas eu sou neto de italianos por parte de pai e de portugueses por parte de mãe. E você sabe, João, português e italiano resolve tudo na cozinha. Então, as salas não são nem tão importantes, mas a cozinha da casa é o lugar onde se educa, onde se alimenta, onde se acorda e se dorme, passando pela cozinha. Então, eu aprendi a cozinhar com as cozinheiras lá de casa e a paixão. Aí fui buscar conhecimento, eu sou autodidata, eu não fiz curso superior de gastronomia, mas fui aprendendo e abri meu restaurante e daí para frente foi depois de ter vindo de outros setores do comércio, varejista, pecuário, aí entrei na cozinha e nunca mais saí. E com o cardápio que você trouxe aqui para o Pina, era o mesmo que você tinha lá em Gravatá? Sim, evoluído porque o de Gravatá era muito pequeno, passei para o Pina já com o cardápio ampliado, cresci no Pina, depois fui para a Zona Norte. Mas hoje a matriz do meu cardápio inteira é aquela mesma matriz do primeiro cardápio do Pomodoro Café ali na Capitão Ribelinho. A mesma matriz. Talvez a apresentação tenha mudado e tal, mas as receitas são as mesmas, o modo de fazer é o mesmo, os ingredientes são os mesmos. A gente só evoluiu em alguns outros pratos, mas a base é aquela. Por que é que a massa é tão boa? Existem vários fatores para uma massa agradar. O ponto de cocção é um ponto crucial, independente da receita da massa, mas aqui no Brasil a gente tem um ponto de cocção um pouco diferente do que nós comeríamos na Itália ou comeríamos nos Estados Unidos. Cada lugar desse gosta de uma massa num ponto diferente. Lá na minha cozinha eu utilizo um intermezzo entre o ponto brasileiro e o ponto italiano, né? Porque o ponto italiano é mais durinha, o ponto brasileiro é mais cozido. Como eu pessoalmente não gosto muito da massa muito cozida, porque ela perde textura, né? E é uma das sensações gostosas de morder a massa, eu fico mais para o ponto italiano do que para o ponto brasileiro. A qualidade da massa em si tem um fator do trigo, que nós ainda no Brasil não temos uma quantidade perceptível de trigos bons para a cozinha. O nosso trigo ainda precisa evoluir, então a gente utiliza trigo italiano, de grão duro, que é o que a gente faz na nossa massa. Nossa massa é feita com ovo, na realidade com gema pura. A gente não utiliza a clara do ovo, nem utiliza água. A galinha tem que ser de capoeira ou não? O ideal seria, a gente não tem volume de galinha de capoeira, de ovo de capoeira suficiente para produzir gema exclusivamente com ela, tá? Então, hoje a gente utiliza muito gema pasteurizada, a gente usa gema natural em alguns processos e gema pasteurizada em outros processos. Por exemplo, onde a gente vai
cozinhar pouco. Por exemplo, um carbonara, se eu fizer com gema natural, caipira, eu corro um risco sanitário que eu não quero correr. Então, eu utilizo gema de altíssima qualidade, mas gema pasteurizada. Ô, Duca, o que é negócio al dente? Por que é que o duro é al dente? Tem a ver a coisa com dente e dente? Tem sim, tem sim. Al dente significa, em termos mais simples, resistir à mordida do dente. Ou seja, se você morde e ele não oferece resistência, ele não está al dente. Ela vai estar al dente quando você morde e sente resistência para morder. Este é o ponto al dente. Quer dizer, o gosto na Itália é diferente do doce? Bem diferente, Gosto no bem Brasil. diferente. Em vários sentidos. O gosto na textura é diferente, o gosto no sabor também é diferente. Na Itália, por exemplo, os frutos do mar quase não recebem tempero. A gente gosta, por exemplo, uma moqueca leva azeite de dendê, leite de coco, que isso predomina no sabor. A gente coloca ainda coentro, a gente ainda coloca em alguns preparos cominho, pimentão quase que cru, e isso toma muito do sabor do peixe. Na Itália, isso é quase que inadmissível, principalmente nas cidades do norte da Itália, que tem um gosto mais austríaco, suíço, que está lá para cima. Então, eles gostam de sabores mais simples. No sul da Itália, a gente tempera mais. Tanto é que se usa coentro, se usa cominho, se usa erva doce na comida. Então, tem gostos, tem sabores mais fortes, mais pronunciados. Porque a Itália, como você sabe, ela foi invadida durante vários séculos pelo norte da África. Então, a gente tem uma influência muito grande do mundo muçulmano, tanto do norte da África quanto do Oriente Médio. E essas culturas valorizam muito esses aromas fortes, esses sabores presentes. Olha, eu brigo muito com o Duca, que eu vou lá no restaurante e ele quer empurrar outros pratos. Eu gosto do espaguete à bolonhesa. Aí ele disse, você só come espaguete à bolonesa, é o melhor prato. Qual é a história do espaguete à bolonesa? Existem vários molhos que se utiliza hoje como ragu à bolonhesa. Bolonha é uma cidade que é no norte da Itália, não é bem no extremo norte, é no centro-norte da Itália, aonde existia uma produção de carnes, né? Tanto de suíno, como de bovino, como de carne equina. Se come carne de cavalo regularmente na Itália. Então, existem açougues. É boa, tu já comesse? É excelente, é excelente. Já comesse? A própria mortadela feita com carne de cavalo é deliciosa. Obviamente, se utiliza gordura de porco para dar textura e tal. Mas é delicioso, parece carne bovina, não existe muita diferença. E a espaguete à bolonesa? Espaguete à bolonhesa. O molho bolonhesa é uma mistura de carnes, pode ser moída, picada, geralmente ela vai ser cozida durante muitas horas. As famílias utilizavam vários tipos de carne, que eram restos de carne que se colocava na panela, se deixava cozinhar por longas horas. O que a gente tem que entender é o seguinte, nada desse tipo de cozinha italiana, francesa, portuguesa, grega, a gente fala, o original é esse, não existe original. O que eu costumo dizer às pessoas é o seguinte, na minha casa eu ponho orelha de porco na feijoada, na sua não. Na do vizinho ele põe rabo de porco defumado, na outra não usa. Então não existe a receita da feijoada. Mesma coisa, não existe a receita do ragu à bolonhesa, né? Tem gente que coloca leite no ragu, tem gente que coloca vinho no ragu. E isso de casa para casa, de cidade para cidade, isso se muda na Itália. É feito, na Itália só tem pizza grossa, só tem pizza fina, só tem com muita massa, só tem com pouca massa. Não existe só. Isso não existe regra. Existem estilos de pizzas diferentes de acordo com o gosto de cada um. E a gente utiliza aquilo que mais atende ao seu gosto, né? Então, a gente está muito acostumado a determinar o certo e o errado na cozinha. Não existe certo ou errado.
existe uma técnica, um conceito, onde você põe mais carne de porco, mais carne de frango ou mais carne de boi, que parte da carne você vai usar. Tem gente que coloca bacon, tem gente que não coloca. Isso é muito comum na Itália. Linguiça, é muito comum utilizar linguiça no ragu. E eu acho o seguinte, quanto mais mistura tiver, mais gostoso ele vai ser. Ô, Duca, um dos melhores pratos que eu já comi na minha vida foi no Pomodoro, Zona Norte. Veio no queijo do reino, veio na latinha do queijo do reino. Por que é que aquilo... Eu só comi uma vez na vida, de comer ajoelhado, e nunca mais eu vi aquilo. O que foi aquilo que você inventou? Aquilo foi o seguinte, aquilo foi uma parceria que eu fiz com uma marca muito famosa de queijo do reino. Qual era a marca? Era a marca Jong. Jong é conhecido, hoje né? É da Vigor, né? Que comprou essa marca, a empresa comprou essa marca, na realidade para desmontar e fabricar queijo faixa azul, que é o topo de gama da linha da Vigor. Quando eles viram a quantidade de queijo do reino que se vende no norte e nordeste do Brasil, principalmente, eles desistiram de desfazer essa fábrica e continuaram a produção, ainda bem, desse queijo. E eu fiz uma parceria com eles para fazer um prato com queijo do reino, da Jong. E eu fiz isso e foi um sucesso. Eu pedi a eles as latas vazias, sem ter fechado a borda, para a gente não ter que abrir e tal. Então, eles me mandaram as latas vazias e eu coloquei, fiz uma tampa, fiz uma cuia com tampa, com a lata, e colocava uma porcelana dentro com um nhoque de batata doce envolvido com uma fonduta de queijo do reino. Fonduta é um fondue, um molho derretido de queijo. E foi um sucesso, foi um sucesso. E vai voltar, João. Vai voltar. A pedidos vai voltar. Eu só vou agora no Pomodoro para... Como era o nome do prato? Era nhoque do reino. Nhoque do reino, que era uma maravilha. E em toda essa história do Pomodoro, qual é o prato que saiu mais? Até hoje é o penne di mare. Penne di mare é um prato que é envolvido no papel alumínio, onde a gente tem 5 variedades de cogumelos frescos numa preparação, camarões e penne, finalizado com um queijo cremoso chamado mascarpone, que eu faço no próprio restaurante. E é uma maravilha. É uma maravilha. Eu fiz esse prato para um festival da Netuno, de camarões, em 2007. Durante toda a história do Pomodoro, até hoje, é o prato mais vendido da casa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o chefe Duca Lapena. Ô Duca, você tem uma história muito curiosa, porque aquele espaço lá no Polo Pina, do Pomodoro, você saiu, foi para a Zona Norte, foi para Portugal, foi não sei para onde, e voltou no mesmo lugar muitos anos depois. Qual foi esse segredo? Você mandou guardar esse espaço, é meu e o boi no lambe, foi? Poxa, João, Deus reserva coisas para a gente que a gente não imagina. Quando eu voltei de Portugal, eu voltei para retornar em 2020. Eu cheguei no final de 2019, eu ia voltar em 2020, depois do Carnaval, para outros projetos lá. E a pandemia me prendeu aqui, né? Foi nesse inteirinho de pandemia que eu me casei novamente. Minha esposa é de São Paulo, então eu fui-me embora para São Paulo. E estávamos lá em construção de outro restaurante. Estava dependendo da escritura do imóvel, que não saía, porque o falecido tinha inventário e tal. Quando o dono daquele imóvel, o seu Antero, que é meu parceiro há 23 anos, eu estou ali, cheguei ali, era uma caiçara, não tinha nem uma casa, era uma caiçara. Era o quê? Uma caiçara. O que é caiçara? Caiçara é aquela casa de pescador. Ah, tá certo. Né? Porque Caiçara foi um jogador de futebol. Sim, sim, sim. Deve ter sido o apelido justamente dado por conta disso. E
ele disse, Duca, o café que estava aqui não vai ficar mais, entregou a casa e eu queria alugar para você. Ou eu alugo para você, ou eu espero uma construtora pagar o preço que eu quero para construir. E eu agradeci a ele e disse, olha, seu Antero, eu não tenho interesse, estou morando em São Paulo e tal e tal. Ele disse, tá bom, fique à vontade, quando quiser vir ver, eu estou por aqui, a casa está aqui. Aí minha esposa disse, vá ver, Deus está botando uma coisa no seu colo que você jamais esperou voltar para o mesmo lugar onde você começou há 23 anos atrás. Botou minhoca na sua cabeça, não foi? Botou minhoca na minha cabeça e aqui eu estou novamente. Reformamos a casa, arrumei mais um sócio que não é do setor, já teve, mas não está mais no setor, que é um grande companheiro, um cara muito, muito bom, muito gente boa, que não interfere em nada, deixa a gente trabalhar tranquilo. Eu e minha esposa. Então, estamos lá, desde o dia 5 de janeiro, agora de 2023, e estamos bem, estamos muito bem, espero continuar ali naquele lugar. Fila de espera todo dia? Todo dia não, mas... Quase todo dia? Quase todo dia. Eu perco muito cliente, porque a casa hoje, antes tinha 50, de 50 passou para 150. Hoje, com o retorno, eu só tenho 35 lugares. Então, é muito comum a pessoa parar com o carro na porta, perguntar e ir embora, porque não tem lugar para entrar. Mas você está namorando uma casa vizinha, né? Não quero mais, não. Não desistiu? Quero mais não, porque eu já cometi essa bobagem de aumentar de tamanho e aumentar muito a despesa e o faturamento não acompanhar as despesas. Eu já passei por isso. Foi o que me levou a vender ali e ir para a Zona Norte. Mas hoje o plano da gente é lançar o delivery, que agora no mês de novembro a gente lança o delivery, e em seguida abrir almoço todos os dias também. E o delivery vai ser todo dia? Nos dias de restaurante aberto, que é de terça a sábado, durante a noite, e domingo na hora do almoço. A gente só fecha na segunda-feira, que dá folga à equipe. Minha equipe é muito pequena, eu não tenho como fazer escala. Então, toda segunda-feira eu dou folga à equipe. Então, de terça a sábado à noite e domingo, na hora do almoço, vamos ter delivery também. Olha, se fala muito aí de harmonização com vinho. Eu não sei se é folclore ou é verdade. Cada tipo de prato que você prepara tem uma harmonização perfeita no tipo de vinho? Ou é conversa? Não, é verdade, perfeitamente. Cada tipo de uva, cada tipo de vinho vai harmonizar melhor com uma categoria de sabor, isso sem dúvida. Vinhos mais ácidos para alimentos mais ásperos, mais temperados, ácidos, né? Pungentes. Desculpa. Vinhos tintos, mais encorpados, mais tânicos, mais travantes, né, na boca, para carnes mais fortes, e assim vai. É uma quantidade de nuances enormes. E não sei se você sabe, eu já fui o maior vendedor de vinho por metro quadrado do Brasil. Dentro daquele espacinho que você conhece muito bem, eu vendia 1.700 garrafas por mês. Nem restaurantes com 500 lugares vendiam isso naquela época. Mas eu estava antes da lei seca, então toda mesa tinha 3, 4 garrafas de vinho. Mesa com 2 pessoas, 2 garrafas de vinho. Então eu vendia muito vinho. Então eu fui eu passei muitos anos vendendo muito vinho. E sempre tentando harmonizar, porque também depende muito do gosto pessoal do cliente. Eu não posso interferir no gosto pessoal, né? Eu não posso dizer ao cliente, não bote queijo aí, porque eu digo, olha, eu não colocaria. Se quer colocar, você coloca. Aí eu não beberia esse vinho, mas o vinho está aqui, fica à vontade. E às vezes o cara diz, está uma delícia, eu digo, que bom. E a adega do Pomodoro é boa? Eu tenho uma adega reduzida por conta do tamanho da casa, é muito pequeno,
Mas eu tenho 80 rótulos na adega e tá dando conta do recado. Além do cliente poder levar a sua garrafa, a gente cobra uma taxa de rolha, que é justamente para o serviço de vinho, sujeira de taça, quebra de taça, às vezes precisa de decanter, e a gente tem que cobrar por esse... Além do estoque de vinho que está lá pago, e eu não posso deixar lá e as pessoas levarem o vinho sem a gente cobrar a taxa de rolha. Mas o cara, é muito bem-vindo a leva de vinhos para o restaurante. E pratos novos, você está sempre criando prato novo? Sempre, João, sempre. Agora, na época da lagosta, que está se encerrando agora, no fim do mês, foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí tem pratos novos com camarão, tem uma série de massas frescas novas. Observar só o seguinte, nossas massas são cortadas e cozidas na hora de ir para a mesa. A gente não tem massa pré-pronta, congelada, nada disso. Nós abrimos, cortamos a massa na hora de ir para o seu prato. Quer dizer que você não pensa em vender esses produtos que a casa produz, como massa, como molhos? A gente vai fazer isso e a gente já está preparado para isso, com embalagem pronta, com tudo isso. Só que hoje eu tenho uma equipe muito pequena para produzir isso para o restaurante e para fora. Para você ver, eu fui o primeiro a produzir burrata no Brasil, né? Mais de 20 anos atrás eu já produzia minha própria burrata. E eu cheguei a produzir 500 peças num dia. Hoje, às vezes, falta no meu restaurante, porque eu não tenho condição de produzir, que só quem produz sou eu. Eu não tenho condição de produzir e, às vezes, chega no sábado de noite, acaba, e no domingo você vai lá e não vai ter burrata. Então, eu produzo geralmente nas quartas-feiras, quando eu recebo matéria-prima, produzo para a semana. E uma vez por mês, uma quinta-feira por mês, a gente tem feito a burrata na mesa. Então, eu faço a sua burrata na sua mesa, ao vivo, na sua mesa. Isso é inédito no Brasil, talvez no mundo. Você não encontre alguém fazendo a sua própria mussarela na sua mesa para você consumir. Não sei o que é que eu fiz com você, que você vem com essa sacanagem, eu estou com a fome arretada e você faz essa coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Vamos lá. E qual é o cardápio das entradinhas no Pomodoro? Bom, a gente, além da burrata, que é uma campeã, né, tem algumas formas de servir a burrata, nós temos uma linguiça artesanal feita por um amigo alemão já há muitos anos, que é a salsicha de Bolonha, que é uma linguiça enrolada dentro do molho de tomate, feita no forno, que é uma campeã de vendas. Eu tenho também um carpaccio de filé extraordinário, que eu também sirvo o carpaccio com uma burrata no centro. E eu tenho os antipastos mistos, eu tenho uma focaccia extraordinária, que quem faz para mim é Marcelo, da Parla Deli, que é um querido amigo, e que eu não tenho condições de fazer tudo dentro do restaurante. Então, meus pães são feitos pela Parla Deli e minhas torradas são feitas pela Azumar, que é do pessoal da padaria Imperatriz. Aí outro dia fui na Parla Deli e Marcelo disse, eu quero o pão do pão. Não, aquilo ali é exclusivo dele, só tem lá, eu não faço aqui não. Ainda tem mais isso, né? Tem isso. Ele prepara exclusivo. Tem algumas coisas que ele só faz para mim, né? E eu, como é meu amigo pessoal, mas já fui consultor dele e sempre a gente troca muita ideia. Aí eu digo, bora fazer isso, ele topa e ele faz. E depois de você ter essa entradinha maravilhosa, depois do prato, cada um melhor do que o outro, vem a sobremesa. E na hora da sobremesa, para encerrar o festival, quais são as ofertas lá do Pomodoro? Olha, eu tenho os canoles, eu tenho um canole de... O que é canole? Canole é um tubinho de massa frita, feito uma massa de pastel, parecida com a massa de pastel. É um tubinho de 10 centímetros por 1 polegada de diâmetro, recheada com creme. Na Itália, na Sicília, esse é um doce siciliano,
Ele é recheado com um creme feito com ricota de ovelha, que agora em Pernambuco se produz um queijo de ovelha extraordinário, a de Potenza, de Nicola Pedula, a ricota misturada com açúcar, uma essência de baunilha, um pouquinho de baunilha e fruta cristalizada, polvilhada com açúcar. Esse é o básico, o original. Mas por gosto do pernambucano, é muito exótico. Então eu tenho ela recheada com mousse de chocolate e tenho ela recheada com creme de pistache também, né? Mas o campeão de vendas da casa são dois que vivem competindo, que é o nosso tiramisu, que é um doce, uma sobremesa tradicional do norte da Itália, de Veneza, e o nosso ganache alla duca, que é uma ultra... Que é esse palavrão? Ganache é um preparo de creme com chocolate. É chocolate com chocolate com chocolate com calda de tangerina. É muito bom. Continua com essa sacanagem comigo e eu com a fome danada agora. Vamos lá. Só oferta de coisa boa. Olha, Nelson Bezerra, que é seu amigo e é cliente lá do Pomodoro, mandou para você. Master Boy. Ele vai lá e não dá, né? Você diz a ele, você vai lá e não me deu. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar dele. E também para alegar a sua vida, os biscoitos e bolacha da Capricho. Excelente. Que são duas empresas pernambucanas realmente de sucesso. Nós queremos agradecer a Duca lá. O endereço... Rua Capitão Rebelinho, número 418, atrás do Transamérica. Quem quiser passar bem, é o Pomodoro o caminho. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.